Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Tal da Graça, o nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais uma meditação. A Igreja Tal da Graça não é uma organização religiosa, não é uma instituição religiosa, é tão somente um ambiente criado para levar um pouco da Palavra de Deus aos corações de todos que de bom grado aceitam receber deliberadamente a Palavra de Deus em suas vidas. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos amigos dos grupos que permitem que nós postemos os nossos vídeos em seus ambientes. Eu agradeço a todas as igrejas também que têm nos dado essa força, esse apoio de permitir que nós levemos a palavra de Deus a todos que de bom grado desejam. Hoje a nossa meditação está na carta de Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, que diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e provado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Há tempos nós já viemos falando acerca do Reino de Deus, acerca do que está no reino de Deus, acerca do que é o reino de Deus. Há tempos nós temos falado aqui no nosso ambiente que o reino de Deus ele tem como característica primordial, ele tem como sinal mais importante de tudo a presença do fruto do Espírito em nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, ele está falando que não são as coisas conquistadas, as coisas deste mundo, não são posições, não são status, que o reino de Deus não é, digamos, sacrifícios vãos, que não são esforços que nos levam na direção de alcançar algum desejo e alguma vontade nossa. O reino de Deus, ele tem como característica a bondade, tem como característica a abnegação, tem como característica o frutificar para dar ao semelhante uma oportunidade de vida. Quando Paulo ele destaca a negação do ser do reino de Deus, como nós podemos entendê-lo como um reino humano, como um reino que tem todas as características humanas, mas ele salienta que o reino de Deus é paz, alegria e regozijo, justiça, paz e alegria no Espírito. E ele afirma que aquele que vive dessa forma, aquele que serve a Cristo dessa forma, serve da forma correta. Como seria bom se as pessoas de fato vivessem o reino de Deus dentro daquilo que os apóstolos pregavam, dentro daquilo que Cristo pregava. É triste quando nós vemos o reino de Deus ser anunciado de uma forma completamente deturpada, de uma forma completamente distorcida, de uma forma tão distanciada de Cristo. Enquanto Cristo fala do reino de Deus como amar o próximo, enquanto os apóstolos falam do reino de Deus como a justiça, como a paz, como a alegria, como a paciência, como a mansidão, como o domínio próprio, como a fé, como a longanimidade, como a bondade, como a benignidade. Enquanto eles pregam dessa forma, enquanto o evangelho da graça de Cristo, da graça de Deus nos fala que o reino de Deus é a presença de Cristo dentro de nós, é o Verbo encarnado, que vai crescendo à medida em que nós vamos obedecendo, à medida que nós vamos vivendo, à medida em que nós vamos enxergando no outro a possibilidade de expressar o verdadeiro amor de Deus. Enquanto a palavra de Deus nos impele a fazermos o que é certo, o entendimento acerca do reino de Deus, de acordo com as Escrituras, muitas das vezes não tem nada a ver com aquilo que é pregado, com aquilo que é ensinado. As pessoas têm olhado para o Evangelho
com uma estranheza. As pessoas têm olhado para o mundo religioso com uma certa repulsa. E eu não tiro a razão delas. Eu não tiro o porquê delas, muitas das vezes, se sentirem essa repulsa, esse sentimento de inconformidade, de que tudo está errado. Eu não tiro a razão deles. Porque à medida em que nós vamos avançando no tempo, aqueles que eram para ensinar o evangelho da graça, o reino de Deus, pregar o amor de Deus, pregar a todos que o reino de Deus é quando nós frutificamos, quando deixamos o Espírito fluir em nossas vidas de tal forma que em nós o fruto aparece e que nós somos os primeiros a experimentar do sabor desse fruto, e depois de experimentado nós possamos de uma forma alegre, contente, ofertar a semente desse fruto para que as pessoas tenham em suas vidas o nascer da graça, o nascer da árvore do Espírito que é Cristo Jesus. Eu às vezes penso e às vezes chega a doer, porque a gente fala da graça, enquanto 1, 2, 3 tem falado da graça, tem falado do amor de Deus. Uma dúzia, uma enxurrada vem atrás e desprega tudo aquilo que você prega com aquelas ambições, com aquela metodologia, com aquela teologia que mais parece doutrina do diabo do que doutrina de Deus. À medida que nós avançamos para os últimos dias, uma das coisas tem se apagado no coração de muitos, e domingo passado, num seminário em que eu participei, era palestrante, a pastora Maura falou uma coisa importante. É que nós vemos hoje o amor se esfriando. E uma vez que o amor se esfria, a verdadeira adoração a Deus, o verdadeiro louvor a Deus, desaparece. E o amor é a parte principal do fruto do Espírito. O amor é o que dá liga aos outros gomos. O reino de Deus não é comida nem bebida, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se orgulhe, ninguém se soberbeça. O reino de Deus não é comida nem bebida, para que ninguém possa dizer eu tenho parte ou propriedade nesse reino. O reino de Deus não é comida nem bebida, para que ninguém possa dizer que eu possuo a coroa maior porque eu fiz isso, fiz aquilo a mais do que os outros. O reino de Deus não é comida nem bebida, para que ninguém possa dizer que naquele dia eu vou receber uma medalha de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, porque diante de Deus não há distinção, diante de Deus não há favoritismo, diante de Deus recebemos o mesmo salário. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é que eu me importo com os outros. Eu me importo com o meu semelhante. Eu me importo com você, assim como você se importa comigo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. É por causa disso que nós vivemos a graça de Deus com amor. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. E até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir, aqui na Igreja Digital da Graça, no Facebook. Nós temos também um canal no YouTube que eu uso mais como uma espécie de backup para mensagem. Mas todas as nossas mensagens estão lá. Se você quiser fazer uma visita, está lá. Também nós estamos no TikTok, TikTok. Também é um motivo de pregar a palavra de Deus. Estamos lá também. Que Deus abençoe a todos.
Fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim me permitir. Até a próxima, gente.